Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, ser Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Olá, muito bom dia, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação às atualizações da temporada 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. E para a gente trazer todo esse cenário e também já dar algumas perspectivas para a próxima temporada, a gente fala ao vivo com o Ricardo Delarco, que é engenheiro agrônomo e produtor de cana na região de Monte Azul Paulista, no estado aqui de São Paulo. Ricardo, muito boa tarde, muito bom dia, né? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito bom dia, Jonathan, para você, para o pessoal do Notícias Agrícolas e todos os produtores de cana da região e do Brasil. Bom dia, Ricardo. Bom, queria que você começasse falando para a gente, né, dando algumas atualizações aí de como tá essas informações em relação ao andamento da safra, né? Neste momento, a gente está em que patamar? Ô, Jonathan, de todos os anos, vai ser uma das safras mais curtas devido à falta de água desde 2020 até agora. Um índice pluviométrico muito menor. O final da safra, mais ou menos no Centro-Sul, vai ocorrer nos meados de outubro, praticamente daqui a um mês. Então, isso vai impactar numa oferta bem menor da cana-de-açúcar. Ou seja, nós vamos ter uma safra pequena e com um ATR que não foi muito bom até agora. Então, vai impactar numa falta do adoçante, não só no Brasil, mas no mundo. Vocês imaginem a hora que parar todas as moedas e o consumo continua, mas não terá mais a produção a partir de outubro. Isso vai impactar bastante no preço. Diferentemente, como eu vinha falando, né, Jonathan, desde a primeira nossa entrevista, que iria ter uma quebra de 80 a 100 milhões, já está comprovada essa quebra, não tem jeito de mudar, e então ela pode ser ainda até um pouco maior devido às geadas, as 3 geadas que nós tivemos em julho. Com certeza, justamente isso que eu iria te perguntar, né, Ricardo? Nas nossas últimas conversas, né, você falava justamente, você dava, né, a sua visão em relação ao cenário da safra 2021-22, né? E cada vez mais, diante das atualizações quinzenais, né, de safra pela Única, a gente vê que realmente não vai ser possível, né, avançar muito em números de moagem, né? Deve ficar mesmo nesse patamar que você havia nos mencionado, né? Cada vez mais isso vai ficando claro, né? Sim, perfeitamente. E além disso, Jonathan, como que eu vou falar? A geada, ela vai fazer o seguinte, tem muitos canaviais a serem colhidos ainda, faz 30, 40 dias que teve a geada. A ATR desses canaviais vão ser jogados lá para baixo. E isso vai implicar no quê? No menor TAH, ou açúcar por hectare. Isso implica numa menor oferta do adoçante. Então, é um ano com uma oferta muito restrita, que nem a gente sabe o que vai acontecer com os preços, porque nunca isso existiu no Brasil. Desse jeito, uma safra tão curta e uma demanda mundial. Tem Covid, mas ela está se mantendo. Então, vamos ver o que acontece com uma demanda, dependendo se for normal, e sem ter açúcar. Temos a Índia, que vai começar a ter açúcar? Vai, mas ela não tem capacidade, devido ao seu grande consumo interno, de suplementar o mercado mundial.
Com certeza. Ricardo, e é interessante, né, isso que você falou, né, porque a gente no pico da safra, né, a gente não conseguiu de fato baixar os preços, né, por exemplo, do etanol hidratado, do etanol anidro também, que tem sido um grande destaque nesta safra, e o açúcar também, né, chegando aí em patamares históricos lá na Bolsa de Nova York, voltando, inclusive, nessa semana a testar os 20 centavos de dólar por libra-peso, né? Então, de fato, o mercado no pico da safra seguiu registrando preços altos e agora nessa entre-safra acho que ainda a gente deve ter atenção a isso, porque se com produção acontecendo a gente teve preços altos, imagine agora nos próximos meses que a gente deve ter esse período de entre-safra, né? Perfeito, Jonathan. Ô, Jonathan, no pico da safra, o álcool já livre de imposto para as usinas, R$ 3,35 o hidratado, o anidro, R$ 3,85, o açúcar interno, saco de 50 quilos, R$ 144. Começamos com R$ 90 lá no início da safra. Então, você acabou de falar, batendo os 20 cêntimos. E a hora que acabar a safra em outubro? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Com certeza, e a gente vai acompanhando aqui de perto, querendo saber todas as informações. A gente volta a se falar também, né, desse período de entre-safra para atualizar todo esse cenário, né, Ricardo? Bom, queria focar também na próxima temporada, né? Como é que tá aí a atenção para 2022-23? A gente já tem novidades em relação ao clima. Queria que você atualizasse para a gente aí como é que vocês já estão olhando à frente a nova safra de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul. Sim, Jonathan. Essa semana passada já soltou uma notícia não muito boa, que voltou ou vai voltar a partir dos próximos dias o Laninha. Laninha para nossa região é muito ruim. Laninha é sinônimo de falta de chuva. Então vamos ver a hora que ela vai voltar, se é outubro, se é novembro. E o plantio, pela falta de chuva de abril, maio de 21, foi um plantio não muito bom e ficou muitas áreas sem plantar porque não tinha água. Então, a safra 22-23 já está se despontando com uma safra igual ou pior à safra 21 a 22. Isso vai impactar muito também nos preços. E uma vez que a ATR, se a safra não for boa, ela começa com uma ATR mais altas que esse ano. Você imagina esse ano de 2021, Jonathan, quando eu conversei com você, se tivesse um consenso que iria ter uma quebra de 80 milhões de toneladas. Abril, maio, junho e julho não teriam esses valores de ATR que teve para os produtores, seria bem maior. Agora, 22, 23, com certeza, ela vai começar com um valor bem maior. Sim. Ricardo, queria que você falasse um pouco para a gente também, né? E também já é algo que está em linha com a atenção para a nova temporada, né? Que é a questão dos incêndios, né? A gente tem acompanhado aí nas últimas semanas diversas unidades produtoras relatando, né? Diversos produtores, de fato, falando dessa situação que tem sido bastante preocupante, principalmente em áreas de São Paulo. Como é que está o cenário por aí na sua região e se, de fato, isso pode ser alguma preocupação? Sei que com incêndios, né, os produtores têm muitos gastos também, né, tanto com prevenção quanto também de alguma forma, para controlar incêndios, né? E, claro, a perda de produção também, né? Sim, a gente faz parte também aqui do PAN de Catanduva. E é o seguinte, Jonathan, vamos separar. Existe incêndio em canaviais já colhidos, esse você perde totalmente os fertilizantes aplicados e o herbicida, não os corretivos. Uhum. E também nos canaviais não colhidos, que você perde também a quantidade de TCH, entendeu? E está muito grande, tá? Além dos canaviais, as áreas de APP e mais de, eu vou te falar, que eu saiba, 2 ou 3 usinas tiveram que parar a colheita, tá? Porque teve que proteger a usina, senão o fogo ia adentrar para dentro das usinas. Então, pararam toda a colheita e ficaram de prontidão. E outra coisa que está acontecendo, Jonathan,
essa seca, não faz tanto parte do fogo, mas muitas usinas estão ficando sem água para terminar a safra. Cenário bastante complicado, né, Ricardo? A gente vai acompanhando de perto aí. Sempre que tiver, então, informações também, queremos contar com a sua participação aqui para esclarecer para a gente todo esse cenário, de fato, aí a campo, viu? Obrigado mais uma vez pela sua presença e participação aqui com a gente. Obrigado a você, Jonathan. Bom, conversamos aí então com o Ricardo Delarco, engenheiro agrônomo e produtor de cana, né, da região de Monte Azul Paulista, São Paulo. A gente falando um pouco em relação às informações de safra, né? Então a colheita deve terminar logo mais, né? O Ricardo estima que em mais ou menos um mês a gente deve ter a finalização dos trabalhos de moagem de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, e esse cenário vai se estender pela região centro-sul como um todo, e os números cada vez mais confirmando aquela ideia de uma quebra representativa na moagem de cana-de-açúcar em relação à temporada passada, e claro, isso com reflexo para a produção de açúcar e para a produção de etanol, né? A gente falou um pouco em relação aos preços também, né? Os preços estão bastante positivos aos produtores, né? Mas a gente olhando, né, esse cenário de safra, os preços eles não baixaram, né, quando a gente estava no pico da safra, né, o etanol com preço bastante valorizado, né, o açúcar também chegando e voltando nesta semana a testar o patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso lá na Bolsa de Nova York, o açúcar bruto, né, então mesmo no pico de safra a gente não conseguiu ter preços de alguma forma reduzidos, né, mais baixos. Então a entre-safra deve ser também de preços firmes diante desse cenário, né? Porque a gente deve ter, então, uma entre-safra um pouquinho maior em relação aos outros anos. A gente também já falou um pouquinho em relação à atenção para a temporada 2022-23, porque tem novidades em relação às condições meteorológicas e já há uma preocupação que a nova temporada também seja difícil aos produtores no campo. Bom, você que nos acompanhou durante a entrevista, você pôde ver aí, né, nos nossos GCs, as nossas redes sociais. Então você pode procurar todos os nossos perfis por lá para se manter informado com as informações do agronegócio como um todo. E a gente segue aqui no Notícias Agrícolas também, no site, trazendo todas as atualizações para você. É só acessar www.noticiasagricolas.com.br. Os nossos boletins ao vivo continuam durante todo o dia e você segue por aqui para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te vejo amanhã. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.